peço a você, meu irmão, minha irmã, que pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia, ou então apenas nos escute, porque é um versículo que eu vou ler, que está em Levíticos, no capítulo de número 6. E o versículo, um tanto quanto conhecido, é o versículo de número 13. Eu vou lê-lo isoladamente, mas eu vou explicar todo o contexto, tudo o que está acontecendo para que chegasse aqui nesse versículo 13. Tá ok? Levíticos 13, capítulo 6, versículo 13, nos fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero, sobre um tema desta mensagem, falar para você para não deixar o fogo apagar. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar. E eu quero estar explicando aqui dentro da visão de quando Moisés entrega as leis ao povo de Israel, ele então que escreveu o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele vem aqui na sequência, depois de Êxodo, ele escreve Levítico, que é o livro das leis, o livro que regulava os ritos, as cerimônias, a conduta moral de Israel como nação escolhida, como nação de Deus. Tá? Então, Levítico é o livro das leis. Então, se você quer conhecer as leis, seja ela leis cívicas, leis morais e leis até espirituais, leis com parte nas cerimônias de adoração a Deus, leia Levítico e você vai entender mais ou menos o que Deus ele estava projetando no coração de Israel para que no futuro, quando viesse o Messias, eles pudessem entender que tudo aquilo foi apenas um preparo. Todas aquelas leis serviram como um condutor, um aio, né? Alguém que conduz até determinado lugar, tá bom? Levítico é esse livro das leis. Aqui, quando a gente lê o versículo de número 13, nesse capítulo 6, um versículo solto, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Até aqui, quando a gente está lendo Levíticos, principalmente, já leu Êxodo e agora entrando em Levítico, a gente vai perceber que o povo participava diretamente quando vinha na presença de Deus. Chegava lá e participava de muita coisa até a porta do santuário, do tabernáculo que havia sido levantado no deserto. Mas agora, só os sacerdotes, a partir de então, a partir de Levítico, recebendo a orientação das leis divinas, só os sacerdotes agora estariam entrando em cena. Eles receberam uma ordem nesse versículo, uma ordem muito expressa, que não podia deixar o fogo apagar. Você entende o que é isso, irmãos? Deus mesmo, ele deu uma ordem e chamou os sacerdotes e falou: vocês que são responsáveis pela adoração, pelo serviço e pela guarda do tabernáculo, vocês têm uma missão. O fogo não pode se apagar. Que coisa tremenda e maravilhosa. Talvez alguém vai dizer assim: então, pastor, quando eu esfrio hoje, a culpa não é minha, porque os sacerdotes lá, que eram os líderes, eles é que são culpados de eu estar frio. Não, irmãos, porque o Novo Testamento, que é a nova aliança, vem dizendo para nós, na carta que o apóstolo Pedro escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 9, que hoje nós somos sacerdotes reais. Somos geração eleita, nação santa, mas somos sacerdotes reais. Hoje nós assumimos a figura de ser aquele representante de Deus na terra que vai conduzir as pessoas até a presença dele, inclusive a nossa mesmo. Então, irmãos, não temos que nos basear em desculpas de por que o fogo apagou. Temos que sim entender que existe uma ordem que começou lá há muitos e muitos anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás,
e que vai chegar até nós com a seguinte finalidade: não podemos deixar o fogo de Deus se apagar. É interessante pensar nisso, irmão. Podemos observar, agora sim ampliando um pouco mais, que no versículo anterior a esse 13, o versículo 12, juntamente com o 13, podemos observar uma coisa muito importante, que para haver o fogo contínuo, deveria ter pelo menos 3 coisas principais. Olha o que o versículo 12 fala. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí sim o 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, juntando esses 2 versículos, e de acordo com o que eu já estou falando, desta ordem expressa de Deus, de não deixar o fogo se apagar, podemos perceber que, para ter fogo continuamente, precisava ter, então, altar, precisava ter sacrifício e precisava ter lenha. Eita, Jesus maravilhoso! Eu creio que você já começou a perceber a importância desta mensagem para a sua vida. Veja bem, eu quero falar sobre essas 3 coisas rapidamente. Vamos fazer uma analogia, uma comparação acerca disso que acabamos de ler. Precisamos manter o fogo aceso, mas para ter fogo continuamente, precisava ter o altar. Precisava ter o holocausto sobre o altar. E precisava de lenha para que o fogo pudesse estar sempre aceso. Eu comecei a pesquisar alguma coisa, irmãos, e comecei a perceber algo importantíssimo. Veja bem, primeiro, eu quero falar sobre, na ordem, sobre o altar. Sim, quero falar sobre o altar. O altar ali era o altar do holocausto. Esse altar específico, o altar ali do tabernáculo, ele era feito de madeira e madeira de acácia. Eu quero falar rapidamente algumas qualidades desta madeira para que a gente possa fazer essa analogia e trazer para os dias de hoje e fazer essa comparação e principalmente, né, a aplicação desta palavra para as nossas vidas. Veja bem, o altar, quando a gente vê na Bíblia, fazendo uma pesquisa, tem mais de 300 referências falando sobre altar na Bíblia. Olha a importância do altar. Veja bem, o altar, ele era e vai continuar sendo um lugar de encontro com Deus. Todas as pessoas que se chegavam a um altar, que levantavam um altar, que sacrificavam sobre um altar, é porque elas estavam querendo se encontrar com Deus, falar com Deus e, portanto, ouvir uma palavra de Deus. Tá? Muitos na Bíblia levantaram altares. A gente pode perceber isso facilmente quando a gente vem desde Gênesis. Ali em Gênesis, então, você começa a ver os primeiros levantando altares para se comunicar com Deus, para adorar a Deus, para falar com Deus. Você vai ver o próprio Abel fazendo ali o primeiro altar em sacrifício a Deus, adorando ao Senhor. Você vai ver Noé depois do dilúvio. Você vai ver Abraão por onde ele passava. E Deus falava com ele ali, ele levantava o altar e ele dava nome ao altar ainda. É interessante isso. Jacó seguiu essa mesma prática. Moisés levantou o altar. O próprio rei Salomão, ele também fez questão de levantar esse altar já no templo, no primeiro templo de Israel. Então, irmãos, o altar é o lugar onde o fogo vai queimar. Agora você veja bem que antes de eu terminar de falar sobre o altar, eu preciso falar que esse altar específico, que está aqui em Levíticos 6, que foi construído, aquele tabernáculo lá no deserto, antes do povo entrar ainda na terra prometida, era um altar móvel, era um tabernáculo móvel, tudo ali estava sendo montado para ficar um tempo e depois sair, até eles indo caminhando até chegar à terra prometida. Veja bem que a madeira que usaram para aquele altar era a madeira de acácia. A madeira de acácia, ela tem umas qualidades, e eu quero te fazer a aplicação aqui, porque nós temos uma ordem.
Não podemos deixar o fogo de Deus apagar. Não é isso que está escrito em Levítico 6,13? O fogo não pode apagar. Agora, falando do altar e falando da madeira desse altar, que era de acácia, a acácia é uma madeira, é uma planta, né, na verdade, né, que é da onde se extrai a madeira, que ela cresce no deserto. Olha só, irmãos, você quer manter o fogo de Deus aceso continuamente, você quer no seu altar, você precisa aprender a crescer no deserto, irmãos. Os desertos da vida não são para nos destruir. Os desertos da vida não são para nos afastar de Deus. Ah, eu estou enfrentando uma prova, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou suportar. Não, irmãos, nada disso. Os desertos, eles surgem em nossa vida como uma escola de Deus. É verdade, Deus ele tem uma grande faculdade com muitas disciplinas. É deserto, é vale, é gigante. Irmãos, é tudo isso. Mas nós precisamos entender que quando estamos atravessando o deserto, ali é momento de crescimento. Você vê grandes homens de Deus que passaram pelo deserto. E eles, quando terminaram o seu deserto, eles eram pessoas transformadas, pessoas muito melhores, homens e mulheres muito melhores para Deus. O deserto, irmãos, é lugar de crescimento, não é lugar de falecimento. Se você está enfrentando um deserto, saiba que Deus está lhe dando a oportunidade de crescer. Sabe por que Ele quer que você cresça? Porque o fogo não pode se apagar, meu irmão. Não tem esse momento de dificuldade, momento de pandemia, momento de tudo de ruim que possa estar acontecendo, que vá acabar com esse fogo. Você não pode deixar esse fogo apagar. É uma responsabilidade minha e sua, meu irmão. Não podemos deixar. Olha, a madeira de acácia, quando Deus falou, vocês vão pegar a madeira de acácia, sabe por quê? Para fazer o altar? Porque era uma madeira que estava disponível. Quer que um fogo esteja sempre aceso no teu altar? Esteja disponível para Deus. É verdade. Precisamos estar disponíveis para o Senhor. O Senhor precisa vir a nós e quando Ele chamar pelo nosso nome, nós devemos dizer, Hinene Adonai, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Olha, a madeira de acácia, ela era uma madeira muito interessante, porque quando ela era cortada, ela expelia uma goma que era repelente de insetos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não sei se você já captou, mas perceba. Perceba que se eu quero que o fogo de Deus continue sempre aceso na minha vida, no altar da minha vida, eu preciso entender uma coisa muito importante. Eu preciso aprender a repelir todo o mal que está ao meu redor, irmãos. O pecado entra e tem uma morada diante de nós. Não pode ser assim, irmãos. O vício tem que bater em retirada. Irmãos, o pecado que está diante dos olhos, diante dos ouvidos, que está na ponta da sua boca, da sua língua, precisa ser mandado embora. Sabe por quê? Porque nós precisamos, com nossa responsabilidade, precisamos manter o fogo de Deus aceso dentro de cada um de nós, irmãos. A madeira de acácia, ela tinha uma característica final. Ela era muito dura mesmo. Era difícil de trabalhar. Era assim, irmãos. Às vezes o nosso coração fica endurecido por causa de uma amargura, por causa de uma decepção, por causa de uma tristeza que invadiu o nosso coração se fecha e ficamos com uma madeira de acácia dura. Difícil até de Deus vir agir e trabalhar na nossa vida. Mas quer saber? Você quer saber? Essa dureza, ela é transformada por Deus em durabilidade, em resistência. É uma planta que suporta o calor do deserto de dia e o frio do deserto à noite. Quer manter o fogo aceso? Precisa ser igual madeira de acácia, meu irmão. Precisa. É interessante que o altar hoje somos nós, em especial o nosso coração. O nosso coração é o altar onde nós colocamos o sacrifício para adorar a Deus. E aí, falando de sacrifício, pulamos aqui para o segundo ponto. Por quê? Lá foi falado que o sacerdote vai colocar toda manhã a lenha, mas vai colocar antes o sacrifício para ser queimado. Antes de colocar o fogo, ele vai colocar o sacrifício no altar. Sabe, irmãos, que o sacrifício que está falando aqui em Levíticos, nessa ocasião, era o sacrifício de 5 sacrifícios que tinham especiais, era o do holocausto.
E o sacrifício do holocausto era aquele sacrifício em que todo o animal, não era só uma parte do animal, mas todo o animal era colocado sobre o altar. E então ali, quando acendia o fogo, aquele animal era todo ele consumido, todo, não sobrava nada. Era como se estivesse entregando tudo para Deus. E é exatamente isto que esse sacrifício do holocausto representa. Uma entrega total da nossa parte. Pastor, eu quero que o fogo do Espírito, ele queime na minha vida. Eu só quero queimar, tá igual as canções, eu só quero queimar, eu quero o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, sempre ardendo, sem se apagar na minha vida. O que eu faço? Bom, já falei do altar, falando do sacrifício, você precisa se entregar mais a Deus, se entregar totalmente ao Senhor, se entregar a Ele sem reservas. Sabe, irmãos, que quando Jesus ele estava naquele casamento em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, quando acabou o vinho daquela festa, no meio da festa, calculo eu que de 7 dias, ali acabou entre o terceiro e o quarto dia, acabou o vinho. Que vergonha para o anfitrião. Mas aí Jesus estava naquele casamento. E quando Jesus está no casamento, dá tudo certo. Sabe o que Jesus mandou fazer? Ele chamou o pessoal da cozinha e falou assim: enche as talhas de água. E eles começaram a encher. Talvez alguém parou no meio do caminho e Jesus falou assim, ó, encha, mas encha totalmente, até transbordar. Sabe qual é o problema? Muita gente se aproxima de Deus, mas com muita, como é que se diz essa palavra? Com muita reserva, com muito raciocínio. Não, eu vou até aqui. Não, irmão, se entrega, se lança. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que pular, pule. Se é para falar línguas estranhas, fale. Se é para fazer o que é para fazer, faça o que Deus está colocando no teu coração, meu irmão. Mas se entregue como um sacrifício de holocausto sobre o altar. Já tem o altar. Já tem o altar, e agora que tem o altar, então, precisa ter o sacrifício sobre o altar, meu irmão, minha irmã. E o sacrifício é se entregar totalmente. Sabe como é que o apóstolo Paulo chama o nosso sacrifício, irmãos? Ele diz, lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, antes do 2, logicamente, 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade do nosso Deus, irmãos. Nós precisamos entender esta verdade. Nós precisamos entender, irmãos, que hoje esse sacrifício somos nós. E sabe qual é o problema do sacrifício de sermos nós hoje? Que é um sacrifício vivo. Antes matava o animal, aí acabou, matou o animal ficou lá. Mas hoje somos nós. E um sacrifício vivo muitas vezes pula fora do altar. E não consegue continuar a sua finalidade de ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Irmãos, eu preciso cumprir a ordem que foi deixada. A ordem expressa em Levíticos 6:13 foi essa. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não pode apagar. Fico imaginando Moisés dando as leis para aquela liderança, o sumo sacerdote Arão e seus filhos e os levitas. Ele falou, gente, nós recebemos uma incumbência da parte de Deus. E a incumbência é que o fogo não pode se apagar. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, você não está na minha pele. Você não sabe como está a minha vida. Eu estou esfriando porque está acontecendo isso, ou aquilo outro. Meu irmão, não entra por esse caminho, não. Não entra por esse caminho, não. Temos uma responsabilidade de estar sobre o altar colocando o sacrifício. Colocando o sacrifício todos os dias. Para que então o nosso fogo, o fogo do Espírito Santo, continue aceso sobre as nossas vidas. Mas aí você tem o altar.
E aí agora você tem o sacrifício sobre o altar. Se você cruzar os braços e ficar olhando, não vai acontecer nada. Precisa então ter a lenha, para que então, quando o fogo for aceso, aquele sacrifício seja consumado. E isso então vai ser maravilhoso, porque o sacrifício, sim, ele dá objetividade ao altar. Um altar vazio não presta para nada. Um altar com sacrifício, o altar ganhou o seu objetivo. Ele nasceu, foi criado para isso. Mas também só o sacrifício, sem nada para queimar o sacrifício, como vai ser isso? E aí, então, foi falado aqui no versículo 12, o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Vai colocar a lenha em ordem debaixo do sacrifício. Olha, irmãos, que maravilha é essa questão. Porque a lenha, então, ela vai ser o combustível do fogo. A lenha vai ser o combustível para o fogo ficar ardendo continuamente. Principalmente quando pegar o sacrifício e as gorduras forem derretidas e cair sobre a lenha, aí é que o fogo vai se manter mais forte ainda. Irmãos. Pastor, a lenha é o quê? A lenha é o alimento do fogo, irmãos. Sem lenha o fogo se apaga. É verdade, sem lenha o fogo vai apagar. Mas também, quanto mais lenha, mais fogo vai ter, irmãos. Pastor, então, o que é, ou o que são, melhor dizendo, essas lenhas? Que lenha é essa hoje? Eu já sei que o altar é o meu coração, o sacrifício sou eu. A lenha é o quê, pastor? Já que a lenha é o combustível do fogo, já que a lenha é o alimento do fogo, e eu preciso colocar lenha no fogo, mais lenha no fogo, para que o fogo não apague e cresça, e domine tudo. Que lenha que eu preciso colocar? Irmãos, que maravilha. Que maravilha, irmão, sabe? Que é mais simples do que muita gente imagina. Sabe qual a lenha que não pode faltar sobre o nosso altar de sacrifício? A lenha da oração. Irmãos. A lenha da oração. Pastor, eu parei de orar, porque quando tinha os cultos lá na igreja, eu gostava de ir para orar. Eu orava muito lá na igreja. Que bom, irmãos. Quando voltarmos os cultos, você vá novamente para orar bastante na igreja. Mas sabe que a oração ela não depende de nenhum lugar para a gente fazer ela e colocar essa lenha sobre o altar. Essa é uma lenha que nós carregamos em qualquer lugar, irmãos. Você está no quarto, você pode orar. Você está na condução, você pode orar. Sabia disso? Você está na sala, você está no banheiro, você está no monte, você está no vale. Você está no emprego, não atrapalhando aí a sua hora de trabalho. Você está no lazer. Você está em qualquer circunstância. Você está aí no leito de hospital. Ou você está na mesa de jantar da sua casa com sua família. Você pode orar a Deus. Esta é uma lenha que não pode faltar, irmãos. Não pode faltar essa lenha. A lenha da santidade, de dizer não ao pecado todos os dias. Mas não por medo de ir para o inferno. Não. Não diga não ao pecado com medo somente de ir para o inferno, mas porque você ama Deus e quer agradar esse seu Senhor. Quer outra lenha? A lenha da comunhão. Essa lenha que está fazendo uma falta para nós tremenda, irmãos. A gente que tem um café da comunhão na igreja, a gente que tem as atividades de nos encontrarmos, tem faltado isso, mas com um jeitinho ou outro a gente consegue ver um ou outro e a gente consegue, de alguma maneira, estabelecer ainda alguns laços de comunhão. Não deixa essa lenha fora do teu altar. Tem mais lenha, irmãos. Tem o altar, tem a lenha da consagração pessoal, tem a lenha de tudo, irmãos, que a gente pode colocar para manter o fogo aceso. Mas e o fogo, pastor? Falou do altar, falou do sacrifício, falou da lenha. E o fogo? Quem é o fogo? O fogo sou eu? Eu sou fogo puro? O fogo está onde, irmãos? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Antes de falar quem é o fogo, onde está o fogo, saiba que na Bíblia há mais de 400 referências falando sobre o fogo em relação a ser o Espírito Santo de Deus. É verdade, irmãos. Então, se lá eu falei antes que o altar
tem mais de 300 e algumas outras referências, o fogo tem mais de 400. Ou seja, tem mais fogo na Bíblia do que altar. Pastor, o que isso quer dizer? É simples. Que tem fogo para todo mundo que quiser. Tem fogo sobrando. Tem mais fogo do que altar. Se você quer fogo, tem fogo para você, meu irmão. Tem fogo para você, minha irmã. É verdade. Tem mais fogo do que a gente imagina. Pastor, esse fogo, que é esse fogo? Quem é esse fogo? É o meu pastor que é o fogo puro? É o meu irmão que é fogo puro? Não, irmãos. Nós não somos fogo puro. Nós, se somos fogo, é porque somos incendiados pelo fogo. E sabe quem é o fogo? A Bíblia deixa muito claro para nós, irmãos. Não há sombra de dúvidas ou variações de pensamento. É o Espírito Santo de Deus. Ele é que é o fogo de Deus. Ele é o fogo da parte de Deus. Não que ele seja um fogo. É que como o fogo queima, ele também queima a cada um de nós. Queima o pecado, queima o desânimo, queima o erro, mas também queima o coração e prepara ele para entrar na presença de Deus, para fazer uma adoração perfeita, um louvor agradável ao Senhor. É o fogo que queima as impurezas, é o fogo que refina, que refina a prata, que tira as impurezas, as escórias que estão dentro de nós. É o fogo do Espírito Santo de Deus, irmãos. O fogo simboliza o Espírito Santo, fala da sua presença, uma presença viva que queima dentro de nós. É verdade, irmãos. Tem um fogo aqui dentro. Às vezes a gente, talvez por falta de instrução, de orientação, muita gente procura fogo do lado de fora. Vai cair no erro de Nadab e Abiú, que eram os filhos do sumo sacerdote Arão. Eles que eram sacerdotes, sabe o que eles fizeram? Levaram diante do altar fogo estranho, um fogo que não era o fogo de Deus. Não, irmãos. O fogo não está aqui, ou está ali, ou está acolá. O fogo está dentro de você. Aleluia. O fogo está dentro de mim, irmãos. Pastor, como eu sei disso? Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou templo do Espírito, morada do Senhor em Espírito. E o Espírito Santo, quando passou a habitar na minha vida e na sua vida, ele traz a vida de Deus para nós. E ele simboliza esse fogo. Sim, ele simboliza o óleo, ele simboliza as águas purificadoras, mas ele também simboliza o fogo de Deus, irmãos. O fogo que nós precisamos. O fogo, irmãos, ele afasta os predadores, porque ele ilumina uma noite escura. Lá no deserto, o povo de Israel sabia muito bem dessa verdade. Tanto que um dos salmos, se não me falha a memória, o Salmo 119, o versículo de número 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é essa lâmpada como a nossa, é a incandescente, ou então essa lâmpada fluorescente. Não, irmãos. Era fogo em espécies de lanternas feitas com fogo, que eles tinham que colocar assim no caminho para não cair quando caminhassem à noite. E também, ao mesmo tempo, para espantar os animais que durante a noite vinham, os escorpiões, as serpentes que vinham para ferir ao povo de Deus no deserto. Tanto que Deus, de dia, guiava o povo como uma coluna de nuvem sobre eles. Mas à noite era uma coluna de fogo, para justamente espantar todo o mal. Precisamos desse fogo aceso, irmãos, porque é este fogo que vai espantar todo o mal da nossa vida, do nosso coração. Aleluia. O fogo, irmãos, ele tem uma característica, ele consome tudo. Ele consome, ele queima. Ele queima. Se tem algum problema na sua vida, peça fogo de Deus. Faça como Elias, que quando fez aquela oração no Monte Carmelo, ele pediu ao Senhor que mandasse como sinal da sua presença no meio do povo, fogo do céu. E Deus mandou fogo. Aliás, tem uma palavra que eu poderia anunciar um dia sobre o fogo de Deus vindo da parte de Deus
como resposta de Deus. E é isso, irmãos. Muita gente está com o seu fogo apagando porque não clama mais por este fogo. Tem o altar, tem o sacrifício e tem até a lenha. Mas não clama pelo fogo como Elias, ele fez, desafiando aqueles profetas de Baal, de Azer e Astarote no Monte Carmelo. O fogo veio consumir o holocausto e veio como resposta de Deus aquele clamor e aquela oração, irmãos. O fogo, ele purifica, ele limpa. E sabe que, seguindo aqui no capítulo 9 de Levíticos, no versículo 24, sabe que o que tem de muito especial ligando a essa parte? É muito simples, irmão. Porque você pode estar se perguntando e eu vou te responder. Quem acendeu aquele fogo? Foi Arão? Foi um de seus filhos? Por que essa ordem muito firme de não deixar o fogo se apagar? Simples, porque quem acendeu esse fogo foi Deus. Diz aqui, no versículo de número 24, no capítulo 9 de Levíticos. Porque fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. A partir daquele dia em que, inaugurando o tabernáculo, Moisés, Arão e seus filhos colocaram o sacrifício sobre o altar, e então oraram a Deus, consagrando aquele tabernáculo, Deus enviou fogo do céu. E o fogo consumiu o holocausto e manteve aquele fogo aceso. E a ordem era, versículo 13 de Levíticos 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem tem essa responsabilidade? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu sou o sacerdote. Você é o sacerdote. Nós temos essa responsabilidade hoje, irmãos. E eu fico muito feliz de poder ministrar uma palavra como essa, sobretudo nesse tempo de dificuldade que passamos. Não só sobre esse tempo, mas em qualquer outro tempo. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade da nossa parte. E a responsabilidade é esta, de nós não deixarmos o fogo de Deus se apagar dentro de nós. Não podemos culpar outras pessoas pelo fogo de Deus. Tá? O fogo de Deus, ele está em mim, ele está em você. E mantê-lo aceso é nossa responsabilidade. O sacerdote deveria manter o fogo aceso. Deveria, para isso, manter o altar e a lenha em ordem e pronto. Você quer fogo de Deus aceso continuamente? Mantenha a sua vida em ordem. Mantenha. Tem tanta gente que está levando uma vida tão desordenada, mas mesmo assim quer ser uma pessoa muito usada pela parte do Senhor. Olha, irmãos, Deus ele não se deixa escarnecer, irmãos. Ele quer que o nome dele seja glorificado, mas ele quer também que o nome dele seja santificado através da minha vida e da sua. E sabe como? Quando a gente, como um bom sacerdote, manter o altar e a lenha em ordem, sempre com sacrifício sobre o altar, porque o fogo, ele já acendeu. Nós não precisamos ficar procurando fogo aqui ou ali, riscando fósforos paliativos para tentar acender o que Deus já colocou dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro da minha vida, ele está dentro da sua vida. Meu irmão, minha irmã, é verdade isso? Aleluia. Só que manter o altar em ordem e pronto, sabe qual era uma das missões ao final do dia para o sacerdote? Retirar as cinzas. Ei, Jesus. Tinha que retirar as cinzas. Por quê? Depois ia colocar mais lenha para que o fogo ficasse queimando, queimando, queimando continuamente. Tem muita cinza, talvez, sobre o teu altar. E se você não tem experiência de acender lareira, fogo, até mesmo uma churrasqueira, você vai ter carvão ali sobrando, mas muita cinza sobre o carvão. E não vai produzir o fogo necessário. Precisa se livrar das cinzas. Precisa se livrar das cinzas. Só que essas cinzas não eram para ser retiradas e jogadas em qualquer lugar. O versículo 10 fala aqui, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. As cinzas
são para ser retiradas do altar e colocadas do lado do altar. Quem é que vai dar conta daquela cinza? Deus é que vai dar conta daquela cinza. Então você tem que pegar agora a cinza da depressão, você tem que pegar a cinza da tristeza, a cinza do medo, a cinza do ódio, da amargura, dos pecados ocultos. Tira essa cinza de sobre o teu altar e coloca lá do lado que Deus ele vai dar uma finalidade para ela. Você só não pode deixar essa cinza atrapalhar o fogo, consumir o sacrifício que está sobre o altar, meu irmão. Então, não deixa o fogo se apagar. Hoje temos muitas canções que falam sobre isso, né, sobre este fogo, mas isso é mais do que uma canção, irmãos. Isto deve ser uma realidade, uma verdade em nossas vidas, tá bom? Mais que uma ordem, é uma questão de sobrevivência neste mundo de trevas, neste mundo mau, neste mundo de pecados, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que o fogo mantenha-se aceso, porque Ele já acendeu esse fogo dentro de cada um de nós. O fogo está aí, irmãos. Você não precisa de nenhum outro paliativo. Você não precisa ir no irmão fogo puro ou na irmã fogo puro. Não, irmãos. O fogo está em você. O fogo está com você. É só você tirar a cinza que está atrapalhando para que o fogo ele acenda mais. Você coloca mais lenha, mais oração, mais santidade, mais comunhão, mais vida com Deus, mais louvor, mais adoração. Você vai colocando essas lenhas. E então o sacrifício vai sendo consumido. O teu altar vai ganhando propósito de existência. Um altar foi feito para queimar. E o fogo sobre o altar não pode se apagar. Amém? Eu quero que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. E que em nome de Jesus, você, meu irmão, minha irmã, possa entender que o fogo ele está disponível para cada um de nós. Como eu disse antes, tem mais menções de fogo na Bíblia do que de altar. Então tem fogo para quem quiser, tem fogo para todos nós, porque o fogo é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Sem o fogo do Espírito, nós não conseguimos ser cristão, nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos entender a leitura da palavra de Deus, nós não conseguimos nem orar se não for o fogo aceso dentro de cada um de nós. Ainda que a chama esteja baixinha, sabe o que você tem que fazer hoje? Você tem que retirar a cinza que estava ali, tira a cinza, coloca do lado, esquece essa cinza, deixa ela de lado, deixa essa tristeza de lado, essa amargura de alma de lado, deixa tudo isso, esse problema de lado, tá? E coloque mais lenha, e coloca a sua vida como um sacrifício, e então Deus ele vai reacender esse fogo e o fogo vai queimar o teu coração em nome do Senhor Jesus, tá? Eu tenho certeza disso. Eu quero que você tenha o fogo de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus.